Oi, olá, tudo bem com vocês? Para você que não me conhece, sou Jane. Se for a primeira vez que você está vindo aqui, por favor, se inscreve, comenta, compartilha. Morar nessa casa é uma coisa deliciosa. Os vídeos são um pouco pesados porque fala de abuso, violência doméstica e distúrbio de personalidade, principalmente narcisismo. Moradores da casa, aquele abraço bem gostoso, aquele cheiro no cangote. E eu tô com muita saudade de vocês. Gente, para quem é novo aqui no momento, né? Porque eu tenho problemas familiares. Então, no momento, eu só estou postando vídeo quarta e sábado. Mas, durante a semana, às vezes, eu coloco um shorts, eu coloco alguma outra coisa, para não deixar vocês ansiosos. E também estou preparando umas séries para quando as coisas estiverem bem na minha família, a gente poder se encontrar mais vezes durante a semana. Algumas pessoas têm deixado uns comentários, porque agora quando eu tiro um dia para ficar lá, né, olhando, lendo o comentário de vocês, e eu quero agradecer pela educação, pela gentileza, pelo carinho com que vocês não tratam só a mim, mas como vocês estão tratando uns aos outros. Eu estou achando isso muito bom, muito gostoso. Viramos uma comunidade de apoio realmente, um apoio respeitoso. Muito obrigada. Tem pessoas dizendo assim: ah, o seu conteúdo é maravilhoso, mas seus vídeos são longos. Os meus vídeos são aulas, para quem não sabe, de psicoeducação. Ninguém dá uma aula em 5 minutos, 10 minutos. Quem gosta desse tipo de coisa, mediatista, vai para o TikTok, né? Que é ali 50 segundos. Mas se você quer realmente aprender, se você quer realmente ter um conteúdo acadêmico, você vai ter que ter paciência. Você, quando entra aqui, você entra numa sala de aula para você se educar a respeito de distúrbio de personalidade, né? Ou então você se trata, porque precisa, uma pessoa ansiosa que não consegue assistir um vídeo de 40 minutos, 35 minutos, 1 hora, é porque a pessoa está passando por um momento muito difícil de ansiedade ou depressão. Então procure um profissional para se tratar. Vamos para o nosso vídeo de hoje. Por que pessoas disfuncionais, narcisistas, abusivas, nunca estão ali no momento que você precisa? Elas nunca estão disponíveis para você quando você precisa. Eles encontram uma fria indiferença em suas emoções quando você está em perigo. É como se eles sentissem prazer em ver você sofrer. Que isso eu já fiz vídeos sobre isso, mas ainda vou falar mais vezes, tantas vezes sejam necessárias, sobre um distúrbio, né? Um comportamento que a pessoa tem. Tem dois tipos de comportamento, né? Tem um que é o sadismo, que é você fazer a outra pessoa sofrer para se sentir bem. E tem outro que é você gostar de ver o sofrimento das pessoas, mas não é causado por você. Então, existem esses dois tipos de sadismo. O narcisista, na sua característica, na característica da formação da sua personalidade narcisa, ele tem esse comportamento de gostar de ver as pessoas sofrerem. Quanto mais ele vê você sofrer, mais ele se sente bem e ignora o seu sofrimento. Então, em um momento de emergência, de urgência, de sofrimento, de necessidade, de todo tipo de necessidade, necessidade financeira, necessidade física, necessidade emocional, né? Raramente o narcisista vai te socorrer, ele não vai te socorrer, ele quer mais que você se estrepe,
tá bom? Que você se dane, que você vá pro raio que o parta ou qualquer outra coisa ruim que se pode desejar a uma pessoa. Isola. Então, eles têm uma fria indiferença para o que está acontecendo com você. Recentemente, uma pessoa me disse, e eu vi a pessoa estava totalmente deformada, como eu fiquei também em uma crise de alergia, e o marido simplesmente disse, você não tem nada, levante e vá trabalhar. É ser muito cruel, desumano, monstro. Alguém que está vendo que você não está passando bem e diz para você levantar para ir trabalhar. A pessoa não aguentava nem abrir os olhos, porque as lágrimas desciam. Vocês sabem como é crise de alergia, né? Inflama todo a face da pessoa fica inflamada, os nasos ficam inflamados, consequentemente ataca os olhos, você começa a lacrimejar descontroladamente. E alguém diz, você não tem nada, levante e vá trabalhar. Isso é preguiça. Não dá nem pra gente comparar essa pessoa com... A única coisa que a gente pode dizer de uma pessoa dessa é que está altamente doente. E existem algumas doenças mentais que elas são extremamente perversas. Não é só a psicopatia que é perversa, existem várias outras que são perversas. Existe um nível de esquizofrenia que a pessoa fica perversa, morde a outra, belisca, faz um monte de coisa, bate, empurra. A bipolar pode ser agressivo, border pode ser agressivo sim, né? O histriônico nem fala, porque é super agressivo. Então, todas as doenças, sejam elas emocionais ou mentais, no nível patológico, a pessoa pode sim, em algum momento, praticar agressividade física, emocional, mental e de vários tipos. E tem alguns que ainda incentiva outras pessoas a maltratar você também. Então, isso é muito grave, muito sério. Pensar que você sempre quis acalmar as feridas do seu ou da sua narcisista, no momento que eles estavam passando por algum desconforto ou infortúnio, e no momento que você precisa, essa pessoa não te estende a mão, não te faz um carinho, não te ouve, não te socorre, sequer pega um copo d'água para você tomar um comprimido, é muito, muito, muito doloroso e humilhante. E quando a gente faz isso por alguém, é para que a pessoa se sinta segura e que a pessoa saiba que estamos ali para ela no momento mais necessário, porque quando você está sentindo alguma coisa, você está frágil. Então é importante você ter esse apoio humano. O narcisista simplesmente ele drena a sua energia compassiva. Ele age como se fosse um motor que consome, né, o combustível para poder se movimentar. Então ele faz isso com você, ele consome sua energia porque ele precisa disso para ele continuar sobrevivendo. A forma como o narcisista age com as suas vítimas, com suas parceiras, com suas sobreviventes, deixa a pessoa imobilizada, incapaz de ter uma ação. Então, quando você está vulnerável, não pense que seu narcisista vai ficar com pena de você. Seja mais forte do que você foi até agora, porque ele não vai ter pena de você. O narcisista tem um comportamento de um trator desgovernado que passa por cima da plantação e destrói tudo. É a mesma coisa. Ele não tem dó, ele não tem pena. Eu não sei o que é que existe no coração dessas pessoas. Não tem compaixão.
não tem piedade, não tem uma coisa que temos pelas pessoas desconhecidas, que a gente nunca viu e que nunca vai ver. Só em você saber uma notícia que uma pessoa está passando algum tipo de sofrimento ou de necessidade, você se compadece e você tem respeito por aquela pessoa. Mas narcisista nem respeito ele tem por ninguém, tá bom? Quanto você serve aos interesses dele, ele está ali fingindo que você tem alguma importância na vida dele. Mas quando os interesses dele, o interesse que ele tinha em você, você não serve mais para os interesses dele, então você perde a sua função na vida do narcisista. Então, se essas coisas que eu falei aqui são requisitos que você encontra no seu relacionamento, meu querido, minha querida, você está gastando os melhores anos da sua vida e depois você vai gastar todo centavo que você ganhar para cuidar da sua saúde física, mental e espiritual. Porque a energia de uma pessoa que tem esse comportamento, que tem um distúrbio de personalidade, é uma energia tão pesada, mas tão pesada, que ele consegue atingir a nossa alma e adoecê-la. Ou, às vezes, nossa alma até se afasta da gente para não ficar doente e nos entrega a própria sorte e a vulnerabilidade. Existe uma citação que diz o seguinte: pare de procurar anjos onde os demônios residem. Anjos trabalham para proteger. Demônios maquinam, manipulam para destruir. É importante você ter na mente essa frase que eu acabei de falar. Se você convive com alguém que tem um distúrbio de personalidade. Nós estamos falando de uma pessoa que tem uma doença mental, comportamental. O narcisismo, como todo mundo sabe, ele é aprendido. Você aprende numa infância miserável, com os pais miseráveis. Você pode aprender num ambiente hostil que você vive, né? Pessoas que vivem em ambientes violentos, de tráficos, disso, daquilo, de promiscuidade. Então as pessoas aprendem para sobreviver, né? Eles aprendem a viver naquele ambiente e eles se tornam iguais, porque queira ou não, acredite ou não, o ser humano é produto do meio. Você vive num ambiente agressivo, certamente para sobreviver você vai se tornar agressivo. Se você vive com pessoas agressivas, você vai aprender alguma coisa daquilo e uma hora você, sem perceber, vai estar praticando. Se você trabalha num ambiente insalubre, de alguma forma também você vai fazer parte daquele grupo para sobrevivência, né? Seu trabalho, você sobrevive do seu salário. Então você vai aprender a viver com aqueles escorpiões, cobras, crocodilos, sei lá, mais o quê. Todos os répteis que têm forma humana, aí você aprende com eles essas coisas. E uma hora você pratica como forma de sobrevivência, para não perder o trabalho, para não perder seu salário. Você começa a praticar as mesmas coisas. Na vida familiar não é diferente. Nos relacionamentos românticos também não é diferente. Não é porque você é empata, que vive com um narcisista, que uma hora você não vai ter o comportamento dele. Como eu já falei, é o narcisismo secundário. É aquele que você pratica pela circunstância momentânea, temporária. Depois você volta a ser o que era. A semana passada, a imprensa do mundo, né? Mas principalmente a imprensa inglesa, ela foi, por vários dias, se comentou sobre o fato
de que enquanto uma jovem estava no hospital aqui de uma cidade aqui do interior da Inglaterra, dando luz a seu filho, né? O seu namorado, o seu companheiro, estava tendo relações sexuais com a mãe dela. Ou seja, eles tinham um caso. E ele não acompanhou a companheira para o hospital. Enquanto ela estava lá passando dores para ter um filho dele, ele estava tendo uma relação íntima com a mãe dela. Eu pergunto a vocês, quem traiu quem? A mãe ou o companheiro? Quem é cruel nessa história? A mãe ou o companheiro? Quem não tem caráter, dignidade, integridade ou qualquer outra coisa que torna um ser humano decente? A mãe ou o namorado? Porque pela idade dela, provavelmente o namorado tem a mesma idade. Então são jovens inconsequentes e muitas vezes irresponsáveis, como todos os jovens. Então, quem foi que cometeu a crueldade, a barbaridade, o desrespeito? A mãe ou o namorado? Como está essa moça? As consequências de ter um filho abala emocionalmente qualquer mulher. Agora, você sair do hospital e saber que enquanto você estava passando as dores de um parto, o seu marido estava na cama tendo uma relação com a sua mãe, isso é devastador. Essa pessoa provavelmente vai precisar de anos e anos e anos de terapia para se recuperar. Então, o ser humano ele é perverso, porque quando eu estudava, não sei agora, né? Quando eu estava no secundário, eu aprendi que nós humanos somos animais irracionais, mas só que tem muitos que não usam o raciocínio. Continua ainda com a mente primitiva animal. Porque normalmente as mães saudáveis, elas quando podem, acompanham suas filhas num momento tão especial como é a maternidade. E os esposos também, porque eles fazem parte daquele momento. O filho não é só da mulher, né? Existe uma parte dos dois ali junta. Então, se uma pessoa é capaz de fazer isso com alguém, por que essa pessoa não é mais capaz de fazer? Qualquer outro tipo de maldade, inclusive fatal. Depois de uma coisa dessa, você tem capacidade de chamar essa pessoa de mãe? Que mãe que se entende, protege, cuida, ama, respeita, orienta, não é isso? Então, o que é que eu posso pensar de uma pessoa dessa? Pode ser uma pessoa viciada em drogas, pode ser uma pessoa com um problema mental sério, porque tem muitos problemas mentais que estão ligados ao sexo, como a psicopatia, né? O psicopata, ele é faminto por sexo. Então, essa mãe, ela tem um problema, ela tem uma doença. E o rapaz é um inconsequente, um irresponsável, desrespeitoso, ou também tem um problema mental. Mas eu acredito que o problema aí está na mãe. Uma mãe irresponsável, com uma personalidade adolescente, não tem maturidade. O narcisista, quando você pega ele traindo você, ele chora, ele promete, ele diz que é mentira, ele arranja provas para dizer que foi mentira aquilo, ele diz que você está enganada ou enganado, que vocês estão loucos. E
tanto quando você pega ele numa traição, quando você pega ele numa mentira. Porque a mentira também faz parte dos critérios que caracterizam a personalidade do narcisista. É essa a diferença do narcisista para um traidor inocente, para uma pessoa que foi envolvida numa situação e terminou sendo pego em flagrante, para uma pessoa que mentiu para sobreviver, ou para salvar sua vida, ou por uma necessidade, mas que aquilo feriu a sua dignidade por ter mentido. Então, assim, existe a diferença entre uma traição narcisa, uma traição inocente, vamos dizer assim, uma mentira para sobreviver e uma mentira narcisista. A única coisa consistente na personalidade de um narcisista é a crueldade, a indiferença, a rudez e todas aquelas coisas que vocês já sabem. Eu estou aqui há mais de 4 anos falando sobre esse assunto. São mais de 1.500 vídeos só sobre narcisismo, só sobre distúrbio de personalidade. Portanto, não adianta você ficar se perguntando por que o narcisista faz o que faz. Ele faz o que faz, ou ela, porque eles são assim. É a personalidade, o nome é distúrbio de personalidade. A personalidade daquela pessoa foi avariada, foi modificada de uma forma ruim, de uma forma perversa, de uma forma cruel, e aquela pessoa se tornou naquilo, né? Ontem eu vi em um filme a uma, uma onça, ela pegou outro animal pequeno, que agora eu esqueci o nome, e o animal lutou para sobreviver. Mas é muito difícil escapar de uma onça, de um tigre, de um animal, de um felino, né? O felino, ele agarra no pescoço num lugar ou então ele agarra na garganta. Então, o felino, é muito difícil você se livrar de um felino, mesmo que seja um gato. Se um gato se aborrecer com você, ele vai te machucar sério. Se ele pular, ele pega na sua garganta. Então, o felino, ele, como sobrevivência, ele tem um instinto de saber aonde mata, onde é fatal que ele pega. Então, ele pega no pescoço. E ele pegou esse animalzinho e ele mordeu ali. O animal ficou ali tonto, ainda tentando se salvar dele e tal. Mas aí ele pegou, pisou em cima do animal e ficou ali, sabe? Maltratando, olhando para o universo, olhava para um lado, olhava para outro, olhava para frente. E cada vez que o animal se mexia, ele metia a pata no animal. E depois ele ficou ali com uma expressão de que estava se divertindo com aquela situação. E passou muito tempo até ele matar totalmente aquele animal. E o desespero do animal, que chegou a descer lágrimas pelos olhinhos do animal que estava ali sendo abatido. Mas foi tão cruel aquela cena, mas é uma cena da selva, da floresta, acontece isso todos os dias. É a sobrevivência deles. Os animais comem os outros animais para sobreviver, né? E eu fiquei pensando no comportamento humano que faz isso com outros humanos, como ele tem outras coisas para se alimentar, que são muito mais saudáveis do que
Porque esse alimento do outro humano, de um humano para humano, é um alimento emocional. É o prazer de ver o outro sofrer. É o prazer de ver o outro definhar. Outra coisa importante que você tem que observar, porque o narcisista não cuida de você nos seus momentos de fragilidade, nos momentos que você precisa, ele quer mostrar para você o quanto você é frágil, o quanto você é vulnerável, o quanto você se vitimiza, porque para o narcisista você se vitimiza, né? E ele não acredita. Ele acha que você é um ser de superpoder, que você não fica doente, que você não tem necessidade nenhuma, nem fisiológica, nem física, nem mental, nada. Você tem um superpoder. Quem tem superpoder não se relaciona com esse tipo de gente. Eu continuo dizendo, narcisista é uma pessoa que precisa de cuidados psicológicos e psiquiátricos. Mas a gente não pode esquecer que essa pessoa fere, machuca e pode matar. Não é porque é um doente comportamental ou um doente mental que você tem que ficar no radar dele o tempo todo. A única coisa que você pode esperar de um narcisista é que ele nunca vai estar lá, ele ou ela, né, gente? Uma coisa que você nunca pode esperar de um narcisista, ou melhor, que você pode esperar, uma coisa que você pode esperar, é a única, é que ele ou ela nunca vai estar lá para você no momento que você precisa. Ele pode até dizer que vai estar, mas ele não vai estar. Ele pode estar até presente fisicamente, mas ele não está ali. Ele pode até contribuir financeiramente, mas depois você vai ter que pagar uns juros muito altos dessa doação. Mesmo em uma situação que você receba o diagnóstico de uma doença fatal, isso não significa nada, absolutamente nada, para um narcisista. A única coisa que você deve esperar é que ele ou ela seja extremamente indiferente a seu sofrimento, a sua dor, ao seu medo, porque quando a gente está esperando um diagnóstico, a gente já está tremendo, e quando a gente recebe, a gente parece que vai morrer, né? Até o médico abrir aquele envelope e dizer para você se você vai sobreviver ou não, ou se você tem alguma coisa grave ou não, é uma tortura psicológica muito grande. Mas para um narcisista, se a doença for sua, agora se a doença for dele, se prepare para você servir de mãe dele, tá? Botar no colo, mimar, fazer tudo o que ele quer, né? Até abandonar seu trabalho para ir cuidar dele ou dela. Isso você vai ser obrigada a fazer. Porque eles são pessoas extremamente inseguras, frágeis. Por baixo dessa maldade, essa crueldade, esse ser humano monstruoso, tem ali uma pessoa bastante frágil, que usa desse comportamento para intimidar, controlar, manipular, intimidar e maltratar. Porque o narcisista pensa que você é a pessoa responsável pelos infortúnios psicológicos dele. Nos momentos difíceis, você tem a esperança de encontrar um fiapo de humanidade dentro do indivíduo narcisista. Não vai encontrar.
Para quem não sabe o que é fiapo, o fiapo é um pedaço de linha, gente, sabe? E você já viu a espessura de uma linha? É aquela coisa bem fininha? Nem aquilo você vai encontrar de humanidade dentro deles. Outra razão por que os narcisistas agem dessa forma é que quando você está doente, as pessoas prestam atenção em você e ficam focadas na sua recuperação, dedicam tempo e cuidado a você. E isso causa ciúme e irritação para o narcisista. Porque você, ao invés de estar prestando atenção no narcisista, você que é a mãe, que é a sogra, que é o irmão, a cunhada, que vai cuidar de você quando você está doente, o narcisista se sente desprezado. Então, ele vai passar a te odiar mais porque você está doente e chamando a atenção das pessoas e as pessoas tirando a atenção dele. É ou não é um pet mimado? Então, essas coisas, no momento que você está doente, você está tendo cuidado e atenção de outras pessoas e as pessoas tiram o foco do narcisista, isso para eles é mortal. Porque eles deixam de ser o centro das atenções. O que, como vocês sabem, não ser o centro das atenções para um narcisista é como condená-lo à forca. Então, como eu estava falando a vocês, a cena que eu vi do felino agarrando lá sua presa para o almoço, então, é a natureza do felino. Você não pode esperar que ele faça outra coisa diferente. Você não pode esperar que ele solte sua presa, a não ser que alguém venha socorrer a presa. É a lei da selva, é a lei da floresta, é a lei da natureza. Mas com o ser humano é diferente. O ser humano ele é provido de alguns sentimentos, compaixão, cuidado, preocupação. Quando ele vê que o outro ser humano está passando por alguma dificuldade. Mas o narcisista, ele não olha o ser humano como um igual a ele. É sempre inferior a ele. Então, você estará lá, doente, com suas necessidades psicológicas, físicas, para servir a eles. Não para estar ao lado deles e caminhar em paralelo. Nunca. Então você precisa começar a observar esses padrões de comportamento. Precisa aceitar que o narcisista não se importa e não há absolutamente nada que você ou qualquer pessoa possa fazer para mudar essa situação. Nem mesmo nós que somos psicólogos, nem psiquiatra, nem nada. É um comportamento patológico que foi aprendido e não tem como mudar. Porque existe esse tipo de narcisismo, ele é o narcisismo primário, que a pessoa aprendeu a ser assim na infância. E tudo que a gente aprende na infância, a gente leva para o resto da vida. Ok? Tem tratamento para narcisista? Tem. Já vou fazer um vídeo sobre todos os tratamentos, as terapias e as outras coisas que existem para o narcisista. Mas um tratamento para um narcisista dura, em média, de 10 a 15 anos. E você acha que um narcisista vai ter paciência para passar de 10 a 15 anos dentro de um consultório psiquiátrico ou psicológico? Jamais. Jamais. Primeiro porque eles não têm respeito pelos seus terapeutas. Eles começam a querer manipular, controlar, humilhar, debochar e outras coisas mais.
Então você precisa se afastar dessa pessoa, você precisa se cuidar, você precisa desejar coisas melhores para você, precisa procurar um tratamento com um profissional qualificado em distúrbio de personalidade, né? Porque o narcisista, não importa o QI que você tenha, né? Quociente de inteligência, não importa. Você pode ter o mais baixo que for, ou o mais alto que for. Com certeza o seu QI vai descer, vai cair ao mais baixo nível você convivendo com alguém que tem esse distúrbio de personalidade. Seu cérebro, ele não consegue tolerar o nível de estresse que você vai passar, ou que você está passando. Existem acadêmicos que não conseguem ler nem mais um parágrafo sobre esse assunto por causa do dano neurológico que sofreram com o abuso narciso. Então, se você acha que você está lidando com um ou uma narcisista, é muito importante que você chegue ao ponto de aceitação em relação, e isso você só tem uma opção. Aliás, duas opções. A primeira é você sair desse relacionamento e a segunda é você procurar ajuda profissional. Então, para você permanecer nesse relacionamento, você está se diagnosticando, se autodiagnosticando uma pessoa que está com os dias contados. Então, um beijo no coração, muito obrigada por tudo. Vamos lá. Gente, deixa aquele like duplo, tá bom? Se inscreve, comenta, compartilha com todas as pessoas que você conhece, amigos, familiares, inimigos, tá? Todas aquelas pessoas que você acha possível enviar esse vídeo, pode enviar. Vou ficar muito grata e muito feliz, tá bom? Beijo no coração.